Meus amigos, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo extremamente difícil, muito por conta de tudo que está acontecendo no Sul, no Rio Grande do Sul aqui do nosso país. Muitas pessoas estão morrendo por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Muitas famílias estão perdendo seu patrimônio, ou seja, trabalharam a vida inteira para construir algum tipo de patrimônio, comprar uma casa, investir num carro ou numa terra, para vir uma chuva como essa, uma cheia como essa e basicamente destruir tudo que essas famílias acumularam ao longo desses anos. A gente tem visto muitas pessoas morrendo, crianças morrendo, idosos, enfim, pessoas, né, de uma maneira geral, estão passando por uma situação extremamente complicada. E a gente precisa entender como que a gente pode ajudar essas pessoas. A gente vai falar sobre isso no nosso bate-papo de hoje. A gente precisa se compadecer, afinal de contas, são seres humanos que estão ali do outro lado passando por uma situação de calamidade e a gente precisa ajudar essas pessoas. E a gente vai entender também como que o Estado está se posicionando, o que eles estão fazendo para ajudar essas pessoas, e como que a população, de uma maneira geral, os empresários, as pessoas comuns, estão se mobilizando para ajudar essas pessoas lá no Rio Grande do Sul e está acontecendo um verdadeiro levante, cara. E tudo isso não depende de política. O problema é que quando a política entra, acaba burocratizando as coisas, acaba travando as coisas de acontecerem de uma maneira mais rápida. E falando em política, infelizmente a gente precisa falar sobre isso, né? Afinal de contas, a gente está no ano eleitoral e a gente está no Brasilzão e a gente sabe como é que os políticos aqui no nosso país, eles se comportam. Muitos políticos estão se aproveitando de tudo que está acontecendo no sul do nosso país para se autopromoverem, para ver se eles conseguem angariar alguns votos, né, para melhorar as suas imagens, enfim. É uma questão de marketing e eles aproveitam qualquer tipo de situação, seja ela positiva ou negativa. Fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e saber como que isso impacta na nossa mesa. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de alimentos aqui no nosso país e essa safra está praticamente perdida, então isso vai impactar na nossa mesa. E também vamos entender como é que estão as chuvas para os próximos dias. A meteorologia tem mostrado que nos próximos dias, infelizmente, vem mais chuva por aí. Mas antes de a gente entrar aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início do nosso bate-papo. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Deixa o seu like logo aqui no início. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Começamos o nosso giro com essa matéria aqui da CNN que mostra o número de mortes. Nesse momento, 83 pessoas já morreram por conta das chuvas no Rio Grande do Sul e 111 pessoas estão desaparecidas nesse exato momento. E agora, mais de 873 mil pessoas foram afetadas em 364 municípios, segundo o governo gaúcho. E nessas imagens aqui da FAB, a gente consegue ver como que a situação está bem complicada lá, né? Olha só a quantidade de água, tá tudo alagado, tudo tomado pelas águas. Muitas famílias sendo deslocadas de lugares, né? Saindo de um lugar, indo para outro, indo para um lugar seguro. Enfim, são imagens muito difíceis e na internet tem circulado outras imagens mais complicadas ainda, mostrando as pessoas que estão falecendo por conta das chuvas, morrendo afogadas, pessoas com água até o pescoço, uma situação de calamidade total. Bom, quase 1 milhão de pessoas já foram afetadas pelas chuvas, mas olha só esse número, mais de 129 mil pessoas estão desalojadas nesse exato momento. Você vai dormir na sua cama quentinha e apenas 20.070 pessoas estão em abrigos. Então tem muitas pessoas em situações muito difíceis que precisam de ajuda urgentemente. E nessa matéria que saiu aqui na Agência Brasil, que mostra que mesmo com o dia de sol que aconteceu hoje, na segunda-feira, o nível do Guaíba continua alto em Porto Alegre. Para você ter uma ideia da escala, do tamanho do problema, a medida de alerta lá do Rio é de 2,5 metros. Nesse exato momento, o nível está em 5,26 metros, mais do que o dobro do nível de alerta. E mesmo com esse dia de sol, que estava esperando que pudesse diminuir bastante aqui o nível do Rio, isso não aconteceu, porque no domingo estava em 5,31 metros. E hoje, mesmo com sol, mesmo sem chuvas, o nível continua alto, continua em 5,26 metros. E para piorar, existe uma previsão de aumento de chuvas, né, de um alerta vermelho agora no Rio Grande do Sul, que acabou de ser emitido. Nessa matéria da CNN mostra que o Rio Grande do Sul tem um novo alerta vermelho para chuvas. Veja as áreas que podem ser afetadas nesse momento. E a gente continua na nossa oração aqui, esperando que a natureza dê uma trégua. Previsão é de acumulado de chuvas superiores a 100 milímetros
por dia, além de ventos de 100 km por hora e queda de granizo nesses próximos dias. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu nessa segunda-feira, dia 6 de maio, um novo alerta vermelho de grande perigo para tempestades na região sudeste do Rio Grande do Sul. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário. Nesse momento está tudo fechado no Rio Grande do Sul, como por exemplo o aeroporto lá de Porto Alegre. Segue fechado por tempo indeterminado devido às enchentes. Desde sexta-feira passada, o aeroporto está fechado e a tendência é que fique pelo menos até o dia 30 de maio. Dá uma olhada nessas imagens do aeroporto lá de Porto Alegre. Olha só como que está tomado de água, cara. Completamente alagado. Isso aqui não vai ser da noite para o dia que vai ser resolvido isso, que vai ser tirada essa água, que vai, tem que preparar ali o piso, enfim, tem várias questões aqui para serem resolvidas e tem que primeiro, o nível precisa baixar, né? O nível da água precisa baixar e que a tendência é que continue aumentando nos próximos dias, o que é extremamente complicado. E no meio dessa calamidade toda ainda tem algumas instituições que estão tentando se beneficiar de tudo isso, dessa tristeza toda que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Folha de São Paulo, que trouxe uma charge que foi muito protestada nas mídias sociais, uma charge que poucas pessoas entenderam. Inclusive, eu quero saber o que você acha dessa charge aqui da Folha de São Paulo. Preste atenção. Charge da Folha sobre o Rio Grande do Sul gera protestos nas redes sociais, como por exemplo aqui da Bárbara do Te Atualizei. Essa daqui é a charge, é uma família que está em cima de uma casa, e em volta está tudo tomado por água, e uma criança fala para outra, não chora, vai alagar ainda mais. Enquanto que o pai olha para o céu e a mãe também está olhando aqui para o céu e tentando proteger aqui os seus filhos, e praticamente gerou uma enxurrada de protesto na web sobre essa charge, como por exemplo aqui da Bárbara. O que a Folha quis transmitir com essa charge, hein? Péssimo tom, inacreditável. A Cláudia Wilde, que também deixou aqui o seu protesto, sobre essa charge, é simplesmente asquerosa. Aliás, fiel ao selo Folha de São Paulo de jornalismo, mequetrefe, não consegue nem esconder o ódio visceral que sentem pelo Sul. Olha essa aqui também do Marco Antônio Costa. Absurdo, Folha publicou charge fazendo escárnio com a dor de milhares de brasileiros. Dama de Ferro também colocou aqui a sua publicação sobre a charge. O Nonô, vovô investidor também. Até políticos também reagindo, Daniel Freitas. Veja que charge canalha e de péssimo gosto que a Folha publicou. O que passa na cabeça dessa gente? Meu Deus do céu. Rubinho Nunes também, do União Brasil, que fez aqui o seu protesto contra essa charge da Folha de São Paulo. E antes de prosseguir aqui também, eu quero saber sua opinião. Para dar corpo aqui para o nosso bate-papo, deixa aqui no campo dos comentários o que você achou dessa charge da Folha de São Paulo. Foi de bom gosto? Foi de mau gosto? É importante que você deixe a sua opinião aqui também. Mas o fato, meus amigos, por mais que muitas pessoas e instituições estejam torcendo contra o povo do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, tem muitas outras pessoas se mobilizando para ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul. Marcas se mobilizam para ajudar o Rio Grande do Sul. Conheça as ações, inclusive você também pode ajudar. A gente vai trazer aqui algumas formas de você ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul, é muito importante. Além da doação de materiais básicos, como água e alimentos não perecíveis, empresas estão mobilizando maquinário para auxiliar os resgates. Então tem muitas pessoas colocando barcos, os seus botes, disponibilizando galpões, colocando os seus recursos e seus recursos humanos também. Muitas empresas estão fechando aqui o expediente, mas abrindo, liberando seus funcionários para ajudar outras pessoas. Cara, está gerando uma grande mobilização, não só lá no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, no Brasil inteiro. Reconhecendo seu papel como agentes de mudança, marcas de diversos setores se uniram ao mutirão de envio de ajuda direta ao estado do Rio Grande do Sul, linhas para doações financeiras, a doação de materiais diários básicos e a mobilização de equipe e equipamentos são algumas das modalidades de contribuição. E aqui tem algumas marcas, como a Gerdau, que é gaúcha de nascência, tem ajudado também lá no Rio Grande do Sul, a empresa Porto. O Mercado Livre também está ajudando, e a ONG Ação da Cidadania, a Sicredi, Fruc Bebidas, Imply Group, BRF Mafrig, Instituto Play for Change, Maratona do Rio, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Avan também, do Luciano Hang, o Banco do Brasil. E aqui tem o canal oficial, segundo a matéria, que é do SOS Rio Grande do Sul, que é o canal oficial para doação
ao estado do Rio Grande do Sul. E para você fazer a sua doação, tá aqui a chave Pix. E essa é uma forma de você ajudar diretamente ao estado, sem nenhum tipo de burocracia. O dinheiro já cai na conta e o pessoal já vai utilizar esse recurso para ajudar as famílias, para comprar alimento, comprar medicamento, comprar água. E quando se trata da população, das empresas, das pessoas ajudarem outras pessoas, tudo acontece de uma forma totalmente desburocratizada. Vaquinhas sendo feitas para ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, alimentos saindo do Brasil inteiro, né, de igrejas, de várias outras instituições para ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então, quando as pessoas se mobilizam, tudo acontece de uma forma totalmente desburocratizada, diferentemente do que acontece quando o Estado começa a se mobilizar. Porque o Estado ele é muito lento, ele é muito burocrático e muito pesado. E até esse recurso chegar diretamente nas pessoas que estão precisando, cara, muitas pessoas já morreram pelo meio do caminho por conta dessa lentidão do Estado. E falando no Estado, o presidente do Estado maior, do presidente do Brasil, que é o Lula, esteve presente lá no Rio Grande do Sul, ficou lá por volta de 3 horas, mas acabou não resolvendo absolutamente nada, tirou algumas fotos. Enquanto isso, várias questões envolvendo o Estado, a produção de alimentos, por exemplo, começa a contabilizar aqui as suas perdas e projetar o futuro. E o futuro, meus amigos, é um futuro alarmante. Preste atenção nessa matéria aqui. Essa matéria que acabou de sair no dia 6 de maio também de 2024, o agro do Rio Grande do Sul terá prejuízos de bilhões de reais com chuvas no estado. A unidade da federação é, entre outros, a maior produtora de trigo e arroz no nosso país. E trigo é um alimento que é um alimento base para vários outros alimentos, como por exemplo pão, macarrão, enfim, uma série de alimentos precisa do trigo. Então, quando o trigo está escasso, ele vai ficar mais caro. Então, a tendência é que o preço desses alimentos que dependem do trigo acaba ficando mais caro também. O arroz é exatamente a mesma coisa. O Rio Grande do Sul também é um grande produtor de carne e com essas enchentes, com essas cheias, acaba também sofrendo o setor de proteína no nosso país. A carne deve ficar mais caro também nos próximos meses. E olha só como o Rio Grande do Sul é extremamente importante para o nosso país. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, a agropecuária teve uma participação de 67% do PIB, mais de 582 bilhões de reais só em 2021, que também foi responsável por 67% das exportações do Rio Grande do Sul também. A gente acabou de falar do arroz, né? Olha só a importância do Rio Grande do Sul na produção do arroz. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de arroz do nosso país. E além de ser o maior estado que lidera aqui na produção do trigo, é também um dos maiores produtores de soja do nosso país. De repente é por isso que a esquerda odeia tanto o Rio Grande do Sul, por ser um estado produtor, um estado que produz, um estado que é muito ligado ao agronegócio, à pecuária. E o preço dos produtos, no nosso país já está um absurdo de caro. A tendência com tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o quê? É o preço dos produtos aumentarem ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses. Então fica de olho porque isso vai impactar diretamente na sua mesa, você pode se preparar para isso. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo, você sabe muito bem que a nossa conversa não termina quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start para a gente continuar a nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. A sua opinião, ela é muito importante aqui para o nosso bate-papo. É importante que você compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. É importante que você ajude. Não importa o valor, se todo mundo ajudar pelo menos com um pouquinho que tem, muitas pessoas vão conseguir ser salvas, vão conseguir recursos, vão conseguir comida, vão conseguir se manter de pé num momento extremamente complicado, que é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então faça a sua parte também, faça a sua doação. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.